Olá, estamos começando aqui mais um painel regional, sempre junto com você e com a sua participação neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades da nossa região, os destaques da nossa Baixada Santista e do Brasil, aqui pelas bancadas do painel, debatendo, discutindo e aprofundando os temas, os assuntos, não é, que fazem a pauta aqui da nossa região e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Telefone sempre à sua disposição, telefone aqui da nossa produção para você entrar em contato com a gente, enviar a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente coloca em debate, o que a gente coloca em discussão aqui no painel regional, 30 14 52 81. E pelas redes sociais, para sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Participam comigo aqui do painel regional nesta edição, o nosso Uriel Vilas Boas, sindicalista destacado, não é? E tanta credibilidade aqui na cidade e na Baixada Santista também. Junto com o Uriel, ao lado do Uriel, Edmur Mesquita, subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Governo do Estado de São Paulo. E à minha direita, satisfação recebendo também a doutora Marta Vergini, comentarista, né, delegada do Porto. Mais uma vez, participa e colabora aqui com a gente no painel regional. Na abertura do painel, como você está acostumado, né, a gente destaca sempre as manchetes dos jornais parceiros aqui do nosso dia a dia, como é o caso do Diário do Litoral, está aí o DL, manchete: Polícia Federal investiga fraude em prêmios de loterias, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um concurso aí para saber onde não há fraude, onde não há sujeira, na verdade, e em que atividades não acontece pelo Brasil afora. Deflagrada ontem a Operação Desventura, é o nome. Aponta que gerentes da Caixa Econômica Federal validaram bilhetes falsos e pagavam aí os prêmios e, evidentemente, não é, participavam do rateio, claro, né? O Uriel recebe aqui o seu DL, passa, por favor, um exemplar ao Edmur, e aqui a Marta Vergini ganha também o Diário do Litoral desta sexta-feira. E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do DL, também circulando por Santos, por toda a Baixada e pelo estado inteiro, traz aqui a manchete: Levi promete medidas de ajuste fiscal até o fim do mês. Houve uma reunião de emergência ontem no Palácio do Planalto, você sabe, comentamos aqui, né? O presidente Dilma pediu agilidade nos anúncios das medidas para tentar reverter essa situação que envolve as contas públicas do governo, né? O ministro da Fazenda disse que as medidas serão anunciadas, enfim, a gente acompanhava hoje pela manhã, né, outra movimentação, mas nenhuma dessas medidas foi anunciada. O Uriel recebe o Gazeta, o Edimburgo também, e aqui a Marta Vergini ganha também a edição de hoje do Gazeta de São Paulo. E a gente agradece e cumprimenta aqui os companheiros de bancada do painel regional nesta sexta-feira. Uriel Vilas Boas, prazer revê-lo. Tudo bem, né, Uriel? Mais ou menos bem, né? Mais ou menos bem. Estamos com saúde, estamos vivos. Eu fico muito satisfeito de novamente estar aqui com meu colega de faculdade, adversário na faculdade, politicamente. Eu era do P, ele era do PIA, mas aquele respeito sempre existiu. Era do MAP. MAP. Há uma diferença. Exato. Enorme. Mas, de qualquer maneira, é uma figura muito importante na nossa cidade, embora nós sejamos adversários políticos. Doutora Marta, um trabalho muito importante em relação à polícia, e o Boturão, e nós estamos aí. Daniela. E a Daniela, claro. Muito bem. Edmur Mesquita, prazer revê-lo mais uma vez aqui com a gente no painel. Tudo bem, Edmur? Boa tarde, Edgar. Quero cumprimentar aqui de forma muito efusiva a doutora Marta, o caríssimo Uriel, que apesar de termos certas divergências de conteúdo, eu acho que isso não é nenhuma tragédia, viu, Uriel? Aprendi que com o tempo e naturalmente diante das adversidades, que existem razões muito maiores e superiores para que as pessoas possam se unir, se aproximar, né, e buscar pontos de convergência, em primeiro lugar, a respeito da vida, né? Porque a vida ela é dessa complexidade e misteriosa, que, claro que tudo isso faz com que a gente pense a respeito dos valores que acreditamos e, sobretudo, aquilo que cultivamos. Então, eu queria dizer a todos vocês que o Uriel é uma pessoa que eu considero e muito, né? Cumprimentar a Daniela, também aqui o nosso caríssimo Vinagre, sempre registrando bem
a participação de todos aqueles que vêm aqui a este programa. Bem, Edgar, quero agradecer a você mais uma vez por estar aqui convivendo nesse momento e debatendo, discutindo, refletindo os caminhos da Baixada, né, e também do país. Sem dúvida nenhuma. Um momento complicado e difícil que a gente vem atravessando, né? Ninguém sabe exatamente o que é que pode vir pela frente. Marta Virgínio, prazer sempre recebê-la. Tudo bem? Tudo ótimo, sempre ótimo. Independente das situações, sempre buscando uma solução. Então, secretário, doutor Uriel, minha colega, nova colega de bancada, sempre um prazer estar aqui e ter a chance de ter discussões saudáveis e sempre que possível buscar uma proposta de solução. Muito bom. A gente confere daqui a pouquinho com a Dani o nosso telefone, o espaço pelas redes sociais, você sabe. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone painel regional e confira a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você sabe, pode revelar como preferir os melhores momentos ou o programa por inteiro, você fica sempre à vontade. E atenta à sua participação e à produção, a equipe do painel regional. Mais uma vez com a gente a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação, com dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem, Marta Virgínio, eu vou começar com você, né? Toda essa situação que está posta aí, o Edmur lembrou bem, discussão sobre a Baixada, sobre o Brasil, é muito importante a gente debater esse tema nesse momento tão complicado, tão confuso e tão difícil. Um grupo aí de 280 deputados se une aí para apoiar o impeachment, o processo de impeachment, a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A nota internacional do Brasil foi rebaixada, os investimentos devem minguar ainda mais. E há já informação, segundo o site da Folha e do UOL, de que deputados e ministros, né, estão realmente vendo que a presidente não vai chegar até o final do ano, porque as condições de governabilidade praticamente estão chegando a zero. Uma pesquisa Datafolha aí encomendada, me parece que os índices da presidente chegam a menos de 4%, é uma coisa assim impressionante o que ocorre, né? E agora, onde vamos? A presidente sai, não sai, debatemos isso ontem aqui, tivemos 4 votos pela renúncia dela, inclusive o meu, né? Acho que seria o mais lúcido, né, e o menos traumático que poderia acontecer nesse momento. Não sei o que você pensa. Eu acredito que sim, até não é possível governar tão contra a maré do jeito que está. Mas nesse aspecto, e já que a pergunta veio direcionada a mim, o que mais me preocupa nisso tudo é o reflexo na sociedade com relação à descrença no poder. Então, com isso, eu acho que geraria um aumento de pequenos crimes. Até, claro, pode gerar no futuro um aumento dos crimes graves, violentos. Mas a descrença no poder, a sociedade pode entender que, se quem me representa não obedece à lei, a fraude está sempre presente, como você disse, vamos fazer uma enquete para ver aonde não tem problema, né? Até em loteria agora estamos descobrindo as fraudes. Então, o receio de que o cidadão brasileiro acredite que realmente não vale a pena seguir a lei. Então, isso mais me preocupa. Então, realmente, uma conduta da presidente assumindo a responsabilidade ou percebendo que ela não tem mais o controle da máquina pública na mão, talvez seria um sinal de tentar um novo fôlego, de tentar reestruturar um país que, pelo que parece, ele não está nem equilibrado, ele está caindo de forma assustadora. Então, eu acredito mesmo que a renúncia seria o melhor gesto. O impeachment, propriamente dito, ainda demanda, né, a comprovação da participação dela, algo que demoraria mais. Então, analisando dessa forma, a minha opinião pessoal, a renúncia também seria uma melhor saída. Muito bem. Uriel, não sei se concorda com essa opinião da Marta. Fica à vontade também para expor a sua posição, a sua opinião a respeito dessa situação toda que nós estamos vivendo, essa confusão que envolve aí o governo e a presidente Aécio Neves disse hoje, foi destacado hoje pelo site da UOL, que ela está sitiada e não governa mais. Diga, Uriel. Eu estou acompanhando esses acontecimentos com muita preocupação, tomando como base um aspecto. Renúncia da presidenta, baseada não sei em quê, mas quem assumiria o poder? Seria o vice-presidente? Primeiro. Segundo, ele pertence a que partido? E esse partido, como lida com os casos que estão acontecendo? Vai trocar os ministérios que estão na mão deles? Por que só a presidenta no caso?
Então, é uma situação muito delicada e, mais ainda, eu fico abismado de ver, por exemplo, a classe empresarial reclamar de que a economia está mal. Quem dirige a economia desse país? É o governo ou o empresariado? Quem dita regras? Em todas as áreas. Investimentos, a questão acionária. Isso me preocupa. Quem está dirigindo esse país e para onde? Porque nós estamos passando por um reflexo, uma crise internacional na economia. Internacional, que começou no ano 2008 lá na Europa. O mais recente foi a situação crítica da Grécia. Então a gente tem que avaliar sob esse prisma onde está o especialista brasileiro em economia, onde está o especialista brasileiro na área industrial. Os jornais estão divulgando que tem empresário brasileiro já começando a usar insumos nacionais na sua produção. Ou seja, nós estamos já usando produtos brasileiros que exportamos para o valor agregado vir lá de fora, já estamos usando aqui no Brasil. Por que não usamos isso antes? Então, eu fico muito preocupado, muito preocupado. E, curiosamente, eu estou vendo aqui a fotografia dos deputados lançando o ato contra Dilma, não estou vendo aqui o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha não foi, né? Não foi. Compareceu. O Paulinho da Força também, parece-me que não foi. Não sei também se A Luísa Nunes estava lá? Então, essa aqui... são deputados só, né? Só deputados. Então, o senador, se lançar no Congresso, será que a Luísa Nunes, que está sendo acusado, também apareceria? Então, eu preciso, e aí a gente fala como advogado, todo acusado tem o direito da defesa. Mas se o que estamos vendo aí são ações já de execução de sentença que não foi promulgada. Então a gente tem que avaliar sobre esse prisma. Nós precisamos discutir, conversar, trocar ideias, fazer política com o coração e o cérebro, não com o fígado e as pernas, para dar pontapés. Nós precisamos avaliar esse Brasil, porque nós corremos um risco muito sério. E fico imaginando a troca de governo, se feita agora, no mesmo nível, porque se sair a Dilma, vai entrar o Temer. Se não mudar nada, onde vamos parar? A bagunça vai ser muito grande. Isso me preocupa. É um risco calculado, né? Dilma Mesquita, essa situação toda que está colocada aí, o presidente Dilma anuncia corte nos ministérios, agora, né, debaixo de tanta pressão, e essa possibilidade aí de abertura de processo de impeachment, e o PSDB me parece dividido com relação a isso, o governador Alckmin parece ter um pensamento, o senador Aécio Neves tem outro pensamento, o Fernando Henrique diz que precisa afinar o discurso, enfim, Edmur. Olha, Edgar, infelizmente, esse governo acabou. Esse governo está podre. Né? Esse governo, claro, que é responsável por tudo aquilo que acontece no país. Eu penso que as explicações aqui apresentadas pelo Uriel, imagino até que o esforço que ele faz para sustentar ainda o governo Dilma no país esteja acima do seu pensamento real. Porque é impossível imaginar que ao longo dessa história mais recente, desde a época do Lula e agora naturalmente com a Dilma, no seu segundo mandato, é impossível imaginar que aqueles que se locupletaram, aqueles que formaram quadrilhas, aqueles que foram indiciados, depois investigados e depois condenados pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, como é o caso do José Dirceu e tantos outros da turma do PT, que estão cumprindo prisão no Brasil. É algo que precisa ser levado em consideração, que esse governo naturalmente ficou absolutamente refém daquilo que há de pior no país. Daquilo que há de pior no país. Outro dia vi uma foto de um encontro do Lula, de quem eu já fui profundamente admirador e o apoiei, inclusive na disputa política, quando ele se elegeu pela primeira vez presidente da República, aliás, perdeu para o Collor,
perdeu para o Collor, que depois se transformou no grande amigo dele, inclusive, né? Como amigo também do PT e da própria Dilma. Mas outro dia, os jornais de grande circulação no país, eles estamparam uma foto do Lula com integrantes do PMDB. Eu olhei aquela foto e falei, não é possível. O Lula do lado de José Sarney, do presidente do Senado, Renan Calheiros. Aquilo que há de pior na política brasileira. Ou seja, o Lula, o PT, a Dilma e tantos outros militantes do PT, eles jogaram a sua história, infelizmente, na lata do lixo. Eu não falo isso com alegria, muito pelo contrário. Claro que a gente não queria que nós chegássemos a essa situação e a esse cenário. E diante de tudo aquilo que aconteceu, das mentiras que foram apresentadas pela Dilma durante o processo eleitoral, agora vem falar em ajuste fiscal, diante de um cenário tão delicado como esse, por que não, no seu primeiro mandato, ou no início desse segundo mandato, não tomou essas decisões? Não fez o equilíbrio das contas públicas? Por que não fez esse ajuste, né, de diminuir o número de ministérios no país? O Brasil hoje tem 32 ministérios. 39, né? O processo de aparelhamento da máquina pública é uma coisa inaceitável. Esse aparelhamento se dá desde o ascensorista de um prédio do Ministério da República, de um Ministério da República, até o gabinete. Essa é uma ideia absolutamente ultrapassada de que os fins justificam os meios. Não existe mais isso. O mundo passou por mudanças absolutamente fortíssimas, não aceitando mais isso que acontece aqui no Brasil. O Brasil está se transformando numa ilha, está isolado. Imaginar que essa crise que nós estamos passando ela é de caráter internacional, me desculpe, não é. Não é. A crise que aconteceu na Europa, a Europa já superou, está bem, está em fase de crescimento. Os Estados Unidos crescendo mais do que aquilo que foi divulgado durante o programa eleitoral do presidente Obama. Essa crise ela é interna pela corrupção, por tudo aquilo que foi feito na Petrobras. Quem iria imaginar nesse país que o PT transformasse a Petrobras numa casa de corrupção que se transformou? A maior empresa do Brasil, uma das maiores do mundo. Edmur, você vê luz no fim do túnel ou só com a saída da presidente? Eu sempre fui muito prudente com relação a essa questão do impeachment, né? Acho que é uma decisão, claro, difícil, complexa, né? Mas hoje, diante dos fatos que estão sendo apresentados, a questão da materialidade, né, que se prevê na Constituição da República para que um processo de impeachment seja apresentado, eu acho que hoje está absolutamente comprovado isso. Ora, quem é que fez o pedido de impeachment recentemente junto à Câmara Federal? Hélio Bicudo, que é uma figura que está acima, vamos dizer, do bem e do mal. Uma figura emblemática que nós temos no país, um jurista da maior qualidade, com obras escritas, não é, que tem um reflexo não só dentro do Brasil, mas até internacionalmente, com 93 anos de idade. Foi fundador do PT, foi vice-prefeito da Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo. Ora, foi ele quem apresentou o pedido de impeachment junto à Câmara Federal. Eu não tenho dúvidas de que agora esse será o caminho que nós iremos trilhar. Ou, de fato, a presidente Dilma, diante desse desgoverno e de ausência de qualquer tipo de sustentação que ela tenha na sociedade, exceto o sistema financeiro, viu, Uriel? Porque ao longo do governo Lula e também do governo Dilma, o sistema financeiro, os banqueiros, nunca foram tão aquinhoados
na história do Brasil, como foram nesses 2 governos, em função da política macroeconômica absolutamente conservadora, com taxas de juros altíssimas, causando inveja ao Pedro Malan. Hoje, portanto, diante do cenário de corrupção que é avassalador, diante da ausência de credibilidade, diante da falta de sustentação de segmentos do país, não há outro caminho. Esta é, sem dúvida nenhuma, hoje a aspiração da sociedade. Temos que mudar o governo. Uriel, quer completar alguma coisa ainda antes da gente sair para o break, não é isso? Não, eu fico preocupado com uma coisa. A primeira delas é que, evidentemente, que ninguém pode ser conivente com corrupção. Ninguém. Todos nós temos que combater. Se alguém cometeu um ato corrupto, tem que ser punido. Eu que espero, por exemplo, com essa história aqui do cartel do metrô em São Paulo. A Alstom, essas empresas multinacionais estão sendo envolvidas aí, inclusive tentando fazer acordo para devolver dinheiro no estado de São Paulo. O Mensalão Mineiro, não se fala, tá? 1998, envolvendo o ex-presidente do PSDB, que era deputado federal e renunciou para que o processo dele não fosse julgado no Supremo, voltasse para a base, para a origem, 1998. A emenda da reeleição, quando da reeleição do FHC, apresentada uma emenda, 2 deputados, inclusive, renunciaram para não serem cassados, porque alegou-se na época a compra do voto. Os desvios do Maluf, a Operação Zelotes. E outra coisa, que se avalie a proporção de ministérios, que nós temos um país com 200 milhões de habitantes, para um estado como São Paulo, quantas secretarias tem aqui no estado de São Paulo. E mais ainda, qual foi a composição da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo entregue ao PTB em relação a cargos? Então, isso existe em todos os governos. O que não se pode ser conivente, evidentemente, mas a gente não pode levar em consideração apenas e tão somente uma pessoa. Isso que eu acho errado. Vamos para o intervalo. Já já a gente retoma aqui a sequência do painel regional em instantes. Muito bem, estamos voltando ao segundo bloco aqui do painel regional. Uriel Vilas Boas conosco, Edmur Mesquita, hoje subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano, né, do estado de São Paulo. A doutora Marta Virgini, mais uma vez dando prazer estar conosco aqui na bancada do painel. E a Daniela, atenta aí, vem já com participações importantes dos nossos telespectadores, né? Bom, a verdade é a seguinte, toda essa situação que está colocada aí vem gerando problemas em cima de problemas e especialmente a gente vem acompanhando aqui, né, Marta, as prefeituras da Baixada Santista, com exceção de Santos, que se mantém ainda um certo equilíbrio, Praia Grande também vem demonstrando uma situação ainda razoável, enfim, Bertioga está ainda pequenininha, enfim, né, tem pouco número de habitantes ainda pequeno e a gestão parece que também continua organizada, temos problemas seríssimos nas outras cidades, Cubatão, um drama danado, São Vicente, problema que não se resolve nunca. Guarujá, outro dia teve paralisação na coleta de lixo, as pessoas andavam catando lixo na rua, enfim, né, para levar no paço municipal. Enfim, é uma situação difícil e respingando na gente aqui, né? É fato, é fato. Realmente, em qualquer crise em casa, né, o nosso telespectador deve saber. Então, reduziu o dinheiro que entra em casa, alguma coisa precisa ser cortada. Mas quando a gente fala em máquina pública, em administração pública, tem uma agravante, né? Porque não basta simplesmente decidir qual conta pagar ou diminuir, trocar o plano da TV ou o plano do telefone. São, né, as secretarias e assuntos pesados que influenciam diretamente a população. Então, nós ainda temos um problema que é a má gestão do dinheiro público, a má gestão de alguns assuntos de interesse público, aliado à falta de técnica, né, de competência. Então, algumas decisões nós percebemos que o administrador ou seus assessores, que o sejam, baseado no achismo. Acho que se eu fizer isso pode dar um resultado. E aí sem uma análise técnica. Então, diferente de uma casa, onde a gente pode achar que pode diminuir o serviço de televisão, o serviço de telefone, na administração pública eu não posso diminuir facilmente a coleta de lixo, eu não posso deixar de entregar a merenda para as escolas. Então, são decisões difíceis e que precisam ter um amparo técnico. E com a crise que de fato está instalada no país, a queda na arrecadação é brutal. Então, as contas ainda se mantêm com necessidade de investimento, só que o dinheiro vai diminuindo. Então, realmente é uma equação
difícil de contabilizar, mas que há necessidade, sim, desses ajustes. Não tem como acreditar que a gente consegue manter a máquina inchada, muitas vezes, né, com cargos que às vezes têm um alto salário, mas o retorno de serviço não é suficiente, não justifica. Então, é necessário, sim, essa análise técnica, para não haver cortes onde não se pode cortar e deixar escoar, de repente, gastar o dinheiro público em alguns aspectos que poderiam não ser objeto principal de destino de verba. Então, infelizmente, é uma realidade que eu acredito que esteja acontecendo principalmente nas menores cidades, nos municípios menores, onde dependem, sim, do envio de verba. Acho complicado, é fato. Muito bem, Edimburgo tem uma boa experiência nessa situação toda, né, Edimburgo, como subsecretário de viagem por todas as regiões metropolitanas, a gente vive um drama aqui, não é? De diferenças, né, de orçamentos e, pode dizer, de capacidade de gestão, não é bem esse o caso, né? Mas uma situação mais equilibrada, como tem a cidade de Santos, Praia Grande, que apresenta um crescimento, e outras cidades aqui da região, uma dificuldade muito grande, né? Como é que funciona uma metrópole desse jeito, né? Lembrando também que, na mesma linha do governo federal, né, o governo do estado também andou aí segurando aí o orçamento, cortando aí investimentos numa série de situações também em virtude dessa situação toda que nós estamos vivendo, né? Olha, é importante esse tema que está sendo abordado nesse momento e muito bem também refletido pela doutora Marta. O que é, afinal de contas, o chamado ajuste fiscal? O que é isso? É algo absolutamente simples. Aquilo que você ganha, né, e o seu gasto. Se, claro, isto não bater, né, se você gastar mais do que ganha, isso vale para uma família, né? Se a família tem um orçamento de R$10 e gasta 15 ao final do mês, não tem jeito. Um dia isto, né, é uma bomba de efeito retardado. Um dia essa bomba acaba explodindo. É o que acontece no governo federal. Imagina, olha só, o absurdo e a que ponto nós chegamos. O orçamento do governo federal foi elaborado estabelecendo já o déficit para o ano que vem, para o exercício do seu orçamento. Isso nunca aconteceu também na história do Brasil. Como sempre dizia o Lula, nunca antes na história do Brasil. Bem, esse é mais um feito. Além da corrupção, além, quando se fala mal feito, não é mal feito, não. Corrupção é algo deliberado. A pessoa tem a intenção, é uma intenção dolosa. Existe claramente, não é, esta preocupação, a formação da quadrilha. Enfim, tudo isso, evidentemente, e esta corrupção no país, claro que isso prejudica o orçamento. Ou seja, aquilo que se arrecada, né, é inferior àquilo que se gasta. Claro que essa crise que nós estamos vivendo, ela atinge diretamente não só o bolso do contribuinte, não só a permanência do emprego, causando desemprego, portanto, numa outra linha, mas atinge principalmente as cidades e as suas prefeituras. Para vocês terem uma ideia, nesse primeiro semestre, Edgar, a queda de arrecadação do Estado de São Paulo foi de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Somente num dia, na quarta-feira retrasada, Marta e Uriel, na quarta-feira retrasada, nós tivemos uma perda da ordem de 800 milhões de reais. Somente no único dia. Ora, qual é o contraponto que se estabelece no país, em comparação ao governo de São Paulo e ao governo federal? Aqui em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, que é uma figura extraordinária, corretíssima, séria, uma pessoa digna, tem uma história de vida exemplar e uma história política também absolutamente irretocável. Ele fez, e é competente, e é muito eficiente, ele fez a lição de casa. Veja o que acontece no Rio Grande do Sul. O governador não tem recursos para pagar o salário dos funcionários, que é algo sagrado. O salário do servidor, de qualquer trabalhador,
é absolutamente sagrado. Aqui em São Paulo isso não existe. Muito pelo contrário, nós estamos ainda muito distantes de qualquer crise que venha abater o estado de São Paulo e venha a comprometer os investimentos nas áreas sociais e nas áreas do desenvolvimento da nossa economia. Vai dizer que hoje o governador Geraldo Alckmin, ele tomou decisões importantes, né? Fez cortes aonde? Fez cortes no custeio, né, Marta? Fez cortes no custeio, ou seja, aquilo que tem ali um pouco de gordura, etc. e tal, tem que cortar, né? E fez cortes também na área do pessoal, de pessoal. Mas de que tipo de cortes são esses, né? Nos cargos em comissão, nos cargos de confiança do governador. Vai dizer que cortamos 20% no custeio da máquina pública do governo do estado de São Paulo e 15% na área de pessoal. Isso faz com que o governo de São Paulo tenha esse equilíbrio dessas contas, daquilo que arrecada e, naturalmente, daquilo que se gasta. De tal maneira que não houve nenhum comprometimento nos investimentos, tanto na área social, como também do ponto de vista do desenvolvimento do estado de São Paulo. Olha, para vocês terem uma ideia, esse aqui é um dado importantíssimo. São Paulo, o estado de São Paulo, se fosse um país, Edgar, ele hoje seria o terceiro da América Latina. Terceiro da América Latina. É a 20ª economia do mundo. É a 20ª economia do mundo. E São Paulo tem um PIB da ordem de 80% aproximadamente, e representa cerca de 35% do PIB nacional. Ou seja, São Paulo é um estado-país. É um estado-país. E graças a um bom governo, um governo excelente, que começou lá atrás com o saudoso Mário Covas, depois com Geraldo Alckmin, depois com José Serra, que é uma das pessoas mais preparadas desse país, e novamente com o governo Geraldo Alckmin, ao apoio da sociedade. Por que tem esse apoio? Porque a sociedade interpreta que esse é um governo sério, honrado e também realizador e profundamente transformador. Perfeito. Uriel, só para concluir, algo que me parece ser importante, e você aqui levantou a questão da macrometrópole paulista, não é? Nós fazemos parte de uma macrometrópole paulista, Uriel, que é composta pela região metropolitana da Baixada Santista, são 9 municípios, pela região metropolitana de São Paulo, que é um mundo à parte, são 39 municípios, pela região do Vale do Paraíba, também 39 municípios, pela região de Sorocaba, que são 26 municípios, pelos aglomerados urbanos de Jundiaí, 7 municípios, e de Piracicaba, que são 22 municípios. O conjunto de todos esses municípios compõe a chamada macrometrópole paulista, que é a terceira do mundo. A terceira. Olha que algo gigantesco, né? Só perde para Nova Delhi, na Índia, e para Tóquio, no Japão. Vai dizer que os desafios que estão aqui à nossa frente são enormes. Recentemente foi elaborado o Estatuto da Metrópole. Foi sancionado pela Presidente da República há cerca de 4 a 5 meses aproximadamente. E o Estatuto da Metrópole estabelece uma série de diretrizes que serão fixadas ao longo de um período de 3 anos em todas as regiões metropolitanas do país, que são 76 no Brasil. E aqui no estado de São Paulo nós já estamos tomando essas providências no sentido de nos ajustarmos naturalmente ao Estatuto da Metrópole e vamos criar o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, que ao longo desses 3 anos nós faremos esse trabalho, é como se fosse o plano diretor dessas regiões metropolitanas, vai dizer que então ali nós iremos fixar as políticas públicas prioritárias para o crescimento dessas regiões metropolitanas. Nós estamos, portanto, vivendo hoje nessas regiões um momento muito interessante na elaboração desse plano de desenvolvimento dessas regiões. Uriel, pois não? A explicação do Edmur
tem apenas alguns detalhes que me chamam a atenção. Entre eles, se você fizer uma pesquisa na Baixada Santista com os prefeitos, eles não estão satisfeitos com determinadas áreas de implementação de projetos, de questões relativas à ligação com o governo do Estado. Podemos falar em habitação, segurança pública, mobilidade urbana, algumas obras interrompidas sem razão de ser. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente nota que, aqui, curioso, é que, pelo visto, a diferença entre o governo Alckmin e o governo Dilma é que ele tem uma equipe diferenciada de técnicos especializados, porque você não vai querer que o governador, o prefeito, o presidente da República entenda de tudo ao mesmo tempo agora. Ele tem que distribuir a responsabilidade em cada área. E aí me surpreende que o Estado de São Paulo poderia estar ditando regras para o Brasil, em termos de economia, em termos de produção, em todas essas áreas. Pode ditar essas regras, porque é como o Edmur colocou, e realmente os números estão aí para provar essa situação. E é uma questão que eu coloco muito constantemente, é a necessidade do debate, da discussão, da participação dos vários segmentos sociais. O orçamento, por exemplo, os orçamentos a partir do município, do Estado federal, tem que ser orçamento participativo. E mais ainda, quando ela encaminhou esse orçamento ao Congresso Nacional, já começou pelo orçamento, né, o básico inicialmente, agora o definitivo. Até onde os parlamentares, o parlamento não pode ditar regras para esse orçamento? Isso que me surpreendeu, porque em verdade pode ter sido um absurdo por parte do governo federal, sim, mas o parlamento, e nós temos uma situação diferenciada, o parlamento federal, o partido da presidente tem significância de deputados. No parlamento paulista, o governador tem a maioria. Então, o que eu penso, a necessidade do debate, da discussão transparente, porque toda a situação colocada, o pessimismo exagerado, inclusive, prejudica a economia, prejudica o país. Vamos fazer um intervalo e já a gente retoma o painel regional com a sua participação aqui com a nossa Daniela Fiscarelli. Já. Você não teve mérito, eu estou começando a história. Tá bom. Tudo bem, de volta. Este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional, aqui com o nosso Uriel Vilas Boas, o Edmundo Mesquita também participando conosco, a doutora Marta Virgínia e a Daniela agora com espaços importantes e as participações dos telespectadores aqui no painel, não é, Dani? Isso, pergunta do Cosme da Areia Branca. Uriel, como você, sindicalista, se sente agora de ter trabalhado e pedido voto a essa quadrilha que está no governo federal e se diz Partido dos Trabalhadores? E para a mesa, será que meu sonho e de muitos brasileiros vai se realizar com a convocação do bandido Lula para a Polícia Federal? Pela Polícia Federal? Sei lá, né? Vamos ver como é que se seguem as investigações, né, Marta? Você que é especialista em investigações. Não, mas essa com certeza está em sigilo. Sigilo total. Se eles têm a intenção de, não vai ser divulgado, salvo no momento certo, com certeza. Muito bem. E com relação a ter pedido voto para o atual governo, a resposta, Uriel? Eu pediria novamente, eu não misturo as coisas, eu separo pessoas de partidos. E numa situação como essa, eu não me sinto preocupado, porque a acusação pura e simples não é garantia que ele seja culpado, esse ou aquele político seja culpado, até prova definitiva. Muito bem. Pois não, Daniela? Comentário do Fernando Araújo. Os empresários dependem da macroeconomia para pensar em seus negócios, e quem controla a macroeconomia é o governo. Diferente do que o Uriel falou, o governo é responsável e a presidente, apesar de não ser a única, é a maior autoridade e deve ser responsabilizada por toda essa situação. E ele também enviou uma notícia com o título Polícia Federal pede ao STF para ouvir Lula em investigação da Lava Jato, e disse que agora vai. Bom, não sei, né? Tem muita gente torcendo aí para que o ex-presidente Lula seja envolvido, vire réu, essa coisa toda, né? Que a gente não torce nem a favor, nem contra, a gente torce a favor do Brasil. Tudo né? certo. Agora, se ele tiver algum envolvimento, né? Se ele for responsável, ele que responda, né? Pelas responsabilidades do Lava Jato, do Mensalão, ou seja, que diabo for, não é isso? E, além do que, eu não concordo com essa colocação que o governo federal que determina a regra para o comportamento
do empresariado. Eu duvido que, por exemplo, o governo federal tenha como determinar que a Ford fabrique esse ou aquele carro. Não é por aí, não. O empresário tem liberdade de fazer o que bem entender. O que o governo determina, regras em relação a impostos, em relação a outras questões. Mas em relação à produção em si, não. E agora o que eu noto também, por outro lado, é a calma do empresariado que não se une na busca de soluções para os problemas. Prefere fazer críticas. E aí não dá certo, não vai mudar o quadro. Pois Olha, não, Daniel. é claro que... Quer completar, Dilma? Quero, sim. Eu queria dizer algo aqui com absoluta sinceridade, né? Eu tenho uma afeição especial, naturalmente, pelo Uriel. Eu acho que a posição dele, de fato, é muito desconfortável, porque sustenta aquilo que é insustentável, a rigor. E também, creio que não se trata aqui de estabelecermos um debate a respeito, quem mais cometeu deslizes com relação à sua atuação no exercício de uma atividade de natureza pública, se foi esse, se foi aquele. Nós não estamos aqui estabelecendo uma disputa a esse respeito. Por muito menos, o Collor foi tirado do poder, né? Por conta de uma Fiat Elba. Mas todo mundo sabia que por trás daquilo existia também uma organização criminosa, né, que era comandada, articulada, liderada, organizada pelo PC Farias. Né. Bem, o que acontece hoje no país é algo sui generis, né, não podemos sustentar isso. O que é mais grave? Vamos deixar agora aqui de lado, todo mundo sabe que esse é o governo que promoveu essa corrupção, que infelizmente rompeu com a sua história desde quando esse partido foi criado. Sabemos de tudo isso. Todos nós sabemos dessa realidade e estamos absolutamente indignados. A doutora Marta fez essa reflexão a respeito da falta de credibilidade que hoje a sociedade tem junto àqueles que fizeram a opção pela atividade pública. Eu fiz a escolha de ser um homem público com opção de vida. Não me considero um carreirista. Eu sou um servidor público e acredito nas causas pelas quais eu luto, né, e que eu abracei e que continuo naturalmente sustentando aquilo que me moveu lá no passado, lá atrás, ainda na minha juventude, na pastoral da juventude, no movimento estudantil, no movimento de oposição à ditadura e etc. Olha, o que é mais grave, deixando tudo isso de lado, o que é mais grave, Edgar, é que nesse país, e especialmente agora nesses governos do Lula e da Dilma, foi criada uma sub-raça, né, que nós iremos demandar décadas para fazer essa mudança. Uma sub-raça? Uma sub-raça de pessoas que estão, não totalmente desfocadas de valores, de conteúdo, de convicções, de crença. Do ponto de vista cultural, criou-se no Brasil o subdesenvolvimento cultural. É o que nós vivemos hoje. É uma coisa impressionante, setores da juventude, né, vinculados a certas manifestações que estão totalmente distantes do que seja, não é o que seja mais correto, ninguém deve ditar regras, mas que possa representar valores de importância para o país, para a sociedade, estão muito distantes disso. Então, como sustentar, um governo que apresentou uma plataforma de valores e que essa plataforma hoje foi absolutamente destruída, totalmente destruída. Perfeito. Portanto, acho que hoje não há nenhuma solução em curso a não ser fazermos esta transformação profunda. E do ponto de vista do PSDB, Edgar, quero aqui destacar, há uma união entre o Aécio Neves, o governador Geraldo Alckmin, o presidente Fernando Henrique Cardoso,
o ministro José Serra e senador da República, existe hoje uma convergência a respeito desta decisão. Ontem nós realizamos um ato público em São Paulo, que contou com a presença de todos eles, e hoje existe naturalmente essa união que é a favor da sociedade brasileira. Pois não, Marta. Só queria fazer um comentário, até porque eu sei que o nosso programa já está caminhando para o final. E eu acho que eu me dou o direito de ser apartidária, até porque representa uma instituição que trabalha para o Estado e não para governo A ou B. Então nós vamos trabalhar sempre independente do governo que esteja no poder. E onde há ser humano não há problema. Então também acredito aí pessoalmente que não, infelizmente não existe nenhum partido perfeito. Então alguns equívocos onde há ser humano nós temos problemas, situações pontuais. Mas a minha fala é no sentido de cidadão, né, de cidadã. Porque o que eu acredito assim, o administrador ele deve ser como o pai ou como a mãe. Em alguns momentos tem que tomar uma decisão dura. Né? E nessa hora de crise, mais do que nunca, mesmo que doa o coração, algumas decisões são duras de serem tomadas. E o que a população sente necessidade, justamente é e perceber que essa decisão ela é pautada em algum critério. E não apenas ouvir, não, a solução é aumentar impostos. Só que você não ouve, como já foi dito, que eu fico até feliz de saber que São Paulo já teve essa iniciativa, um corte em cargos comissionados, em corte em verba de publicidade, em alguns cortes em verbas que não são tão importantes do que decidir jogar para a população mais um ônus. Ela já está sofrendo com a crise, ainda vai ter que pagar mais imposto. Então, perceber isso, o cidadão, acho que ele começa a criar um pouco de credibilidade quando ele percebe que o seu administrador, aquela história, ele é chefe, líder, né? Então, a crise hoje, independente de ser financeira, Uriel, ela é moral. Então, para uma população acreditar que o país vai para frente, ela tem que acreditar em quem está governando. Então, eu espero, sinceramente, como brasileira, que a gente consiga perceber isso nos nossos chefes, nossos líderes administradores, que a escolha seja feita com algum critério e não jogar mais ônus para a população que já é tão combalida com relação a isso. Muito bem. Daniela, mais participações aí com a gente, não? Sim, pergunta do Marcelo. Edmur, o governo do estado ainda tem a ideia de fechar a estrada velha da Serra do Mar de Cubatão? Não existe essa ideia, Marcelo, né? Pelo contrário, quer dizer, hoje a serra, o chamado Caminho do Mar, que é uma área que eu tenho uma identidade enorme. Eu, quando fui secretário de Cultura do Estado, eu promovi, por intermédio de parcerias, com algumas empresas que se valeram dos benefícios da Lei Rouanet, Lei de Incentivos Fiscais, a gente promoveu toda a reforma e a restauração de todos os patrimônios que estão, portanto, no Caminho do Mar. Essa é uma referência da mais importância, porque por ali passou a história do Brasil, né? José de Anchieta, ele subiu pelo Caminho do Mar até o Planalto e lá fundou a cidade de São Paulo. Washington Luiz, em 1922, no centenário da República, ele inaugurou o Caminho do Mar e, aliás, fez um discurso interessantíssimo, né? Eu tive a oportunidade de resgatar esse pronunciamento de Washington Luiz. Bem, portanto, o Caminho do Mar ele está aberto, está sendo feito um estudo, pelo qual, inclusive, eu participo, para pensarmos de que maneira parcerias poderão ser feitas dentro de um princípio da PPP ou concessão. Ainda não há uma modelagem específica a esse respeito, mas nós iremos transformar o Caminho do Mar certamente num espaço emblemático, eu diria uma referência turística e cultural para o Brasil. Muito bem. Daniela, vamos atender mais participações aí, que são muitas hoje aqui no painel. Pergunta do Custódio, do Boqueirão. Vocês podem informar quem governa o país, PT ou PMDB? Eu acho que hoje está mais para o PMDB, viu? Eu não sei exatamente como é que a gente pode distribuir isso, Marta, né? E Uriel, o que você acha? É uma situação muito, muito delicada, porque nós temos um sistema presidencialista, mas, na verdade, quem determina muitas regras do jogo é o parlamento. E o parlamento, o PT, que é da presidente, é pequeno, comparativamente. Tem um pouco mais de 80 deputados, 90 deputados, se não me engano, um total de 513. Então, o PMDB dita regras realmente no Congresso e, consequentemente, no governo. Edmur, a gente está no finalzinho aqui, 2 minutinhos para fechar, tem várias perguntas ainda para serem feitas, infelizmente não vai dar para atender todo mundo, mas eu queria saber o seguinte: o básico de uma região metropolitana, né, é a mobilidade urbana, as pessoas poderem, não é,
sai de uma cidade, chegar a outra com facilidade, com rapidez. Você sai de Peruíbe para trabalhar em Santos, sai de Cubatão para trabalhar em Bertioga, essa coisa toda, né? E nós temos alguns projetos e obras paradas aqui. O projeto, por exemplo, do túnel Santos-Guarujá não está avançando, né? E é essa questão do VLT. As obras começaram em São Vicente e Santos e hoje é uma situação complicada. Parece que o último trecho aí há uma dificuldade de se realizar o projeto. Tem um minuto aí para você falar sobre isso. É bastante tempo, mas eu sei disso, mas... Olha, eu queria destacar em alguns segundos a referência que a doutora Marta fez com relação à questão do Estado, né? O governo do Estado de São Paulo, ele tem essa preocupação de estabelecer políticas de Estado e não de partido e também muito menos de grupos e também de governo. É uma preocupação permanente, né? Ter uma visão institucional, estabelecer as relações institucionais. Vou citar aqui um exemplo concreto. Em São Paulo, o prefeito da capital é um prefeito do Partido dos Trabalhadores. Bem, nós estamos elaborando esse plano de desenvolvimento urbano integrado. A relação que nós temos com o prefeito de São Paulo é absolutamente positiva, porque estabelecemos uma relação institucional. E é isso que falta no país, né? Governantes, líderes que pensem dessa maneira, pensem dentro de uma visão estratégica, de médio e também de longo prazo. E não pensem só na organização do partido, da sua turma e da sua tropa, que tem outros interesses. Com relação ao VLT, nós estamos agora, naturalmente, a todo vapor nessa obra. Infelizmente, o Ministério Público tomou certas decisões no sentido que prejudicou o andamento da obra. Não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, naturalmente, ao MP, até porque quem está à frente dessa questão é meu colega de turma na faculdade, e fizemos política estudantil juntos, inclusive, e tenho o maior respeito por ele. Mas houve um questionamento do Ministério Público ao longo desse período, o governo do Estado de São Paulo, naturalmente, respondeu a esses questionamentos, e agora a obra está sendo realizada tanto no município de São Vicente, como também no município de Santos. Terminado esse processo nessas duas cidades, o VLT se estenderá para o município de Praia Grande e depois também para todo o litoral sul, provavelmente numa outra modelagem. Mas a obra está indo, nesse momento, a todo vapor. Perfeito. Eu estou fechando aqui mais um painel regional, agradecendo muito o Uriel, sempre conosco, Edmur Mesquita, obrigado pela presença, sucesso até outra, Edmur, obrigado Marta também, a Daniela está sempre conosco e você acompanhando o painel de segunda a sexta, 1h30, programa ao vivo, reprise às 8 da noite e 2 edições do painel Weekend, sábado 3 da tarde e domingo às 5 da tarde. Obrigado, tchau.